O universo é um vasto e misterioso espaço que nos oferece mais perguntas do que respostas. É nele que reside um enigma que tem fascinado cientistas, sonhadores e curiosos, os exoplanetas. Imagine um mundo além do nosso, orbitando uma estrela distante. Poderiam esses mundos abrigar vida? Como seriam suas paisagens? Você pode estar se perguntando, o que é um exoplaneta e por que isso é tão importante para nós? Continue assistindo, porque aqui, nós vamos explorar esses novos mundos que estão além de nossas fronteiras e que podem reescrever o nosso entendimento sobre a vida e o cosmos. Quando falamos de exoplanetas, estamos nos referindo a planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. A primeira confirmação de um exoplaneta foi feita em 1992, mas a verdadeira revolução na busca por esses mundos começou em 1995, quando dois astrônomos suíços, Michel Mayor e Didier Queloz, descobriram um planeta orbitando a estrela 51 Pegasi. Desde então, o número de exoplanetas identificados tem crescido exponencialmente, e o que começou como uma mera curiosidade científica se transformou em um campo vibrante de pesquisa. Você sabia que, até hoje, mais de 5.000 exoplanetas já foram confirmados? E as estimativas sugerem que pode haver mais de 1 bilhão só na nossa galáxia, a Via Láctea. Mas o que torna os exoplanetas tão intrigantes? A resposta é simples: a possibilidade de vida. Há algo inerentemente empolgante na ideia de que em algum lugar lá fora, em um planeta que não podemos ver a olho nu, pode existir uma forma de vida. Você se pega imaginando o que essas vidas seriam? Seres que provavelmente evoluíram em condições completamente diferentes das nossas, com atmosferas, temperaturas e composições químicas que podem ser estranhas para nós. Essa ideia nos empurra a questionar o que realmente significa estar vivo. E a busca por exoplanetas não é apenas uma investigação científica, é profundamente humana. Essa busca reflete nosso desejo inato de conexão, de explorar o desconhecido e de entender nosso lugar no universo. Quanto mais sabemos sobre esses planetas distantes, mais percebemos que a Terra é apenas um pequeno ponto azul em um oceano vasto e desconhecido. É aqui que a pergunta se intensifica: como esses novos mundos podem reescrever não apenas nossa história como espécie, mas também o nosso futuro? Recentemente, a NASA lançou o telescópio espacial James Webb, que promete revolucionar nosso conhecimento sobre o cosmos. O Webb é mais poderoso do que qualquer telescópio anterior, capaz de detectar a presença de gases em atmosferas de exoplanetas que podem indicar condições propícias à vida. Você pode imaginar a emoção dos cientistas ao analisarem esses dados? A expectativa de encontrar sinais de vida, mesmo que em forma microbiana, é eletrocutante. Aliás, um dos alvos mais empolgantes é o exoplaneta Trapistra, que orbita uma estrela anã em um sistema com várias terras semelhantes. Ele fica a apenas 40 anos-luz de distância, uma distância relativamente próxima em termos astronômicos. Mas há mais mistério nesse cenário. Além da busca por vida, os exoplanetas estão desafiando nossa compreensão sobre a formação de planetas e sistemas estelares. Ele não é um simples reflexo do que vemos em nosso sistema solar, mas um verdadeiro caleidoscópio de possibilidades. Já foram encontrados mundos gasosos que se aproximam demais de suas estrelas e mundos rochosos que orbitam muito longe. Alguns exoplanetas são tão quentes que chegam a derreter materiais, enquanto outros estão em temperaturas congelantes. Você ficou surpreso ao saber que existem exoplanetas com condições tão extremas que poderiam ser completamente diferentes de tudo que conhecemos na Terra? E se isso não fosse suficiente para aguçar sua curiosidade, aqui vai uma revelação: e muitos exoplanetas têm órbitas muito diferentes das que encontramos aqui em nosso sistema solar. Alguns se aproximam de suas estrelas em velocidades tão rápidas que seu ano dura apenas alguns dias. Isso nos leva a questionar as possibilidades de habitabilidade. Como seria a vida em um planeta onde o dia e a noite são drasticamente diferentes? O que mais podemos aprender com esses mundos exóticos? Mas a busca por exoplanetas não é apenas uma questão de vida, clima ou órbita. Ela também nos força a olhar para a química que compõe esses mundos. O que é fascinante é que muitos dos elementos e compostos que encontramos na Terra também existem em outros lugares do universo. O que acha de considerar que as moléculas que dão origem à vida podem estar flutuando em nuvens de gás no espaço profundo? Você já parou para pensar nisso? Um exemplo notável é o exoplaneta VAIS 33b, que possui temperaturas tão altas que as condições poderiam alterar completamente a estrutura das moléculas, criando um ambiente que seria nada menos que caótico. Isso nos leva a novas questões: se esses elementos e condições podem criar a vida, que formas de vida poderiam emergir desses cenários?
Para complicar ainda mais, há uma série de exoplanetas que parecem desafiantes não apenas por sua posição, mas por seu clima. Agora, esteja preparado para algo que pode mudar sua maneira de pensar sobre o universo. Alguns cientistas sugerem que em uma quantidade inimaginável de luas que orbitam exoplanetas, pode existir um solo fértil que pode, na verdade, sustentar a vida. Esse conceito de moonscapes está acabando por abrir novas discussões nas comunidades científicas. Você já imaginou o que haveria em um desses mundos que não vemos? As luas de Júpiter, como Europa e Ganimedes, são exemplos da possibilidade de oceanos ocultos sob suas superfícies geladas. Será que esses exoplanetas também têm suas luas que são quentes, ao ponto de abrigar oceanos que poderiam ser um lar para micro-organismos? A conversa sobre exoplanetas não terminaria sem mencionarmos a intrigante questão do que acontece quando encontramos vida inteligente. Imagine que detectemos sinais de civilizações em exoplanetas distantes. O que isso significaria para nós, seres humanos? Um amigo distante em uma galáxia diferente? Ou talvez um rival? Será que estamos prontos para as repercussões que viriam com essa revelação? Afinal, a ideia de conhecimento alienígena tem fascinado a humanidade por séculos, desde as mais antigas fábulas até as atuais séries de ficção científica. Você consegue imaginar quais seriam as nossas perguntas para eles, se um dia tivermos a oportunidade de nos comunicar? E há também um dilema sobre a própria natureza do universo que deve intrigá-lo. Com a descoberta de cada novo exoplaneta, as teorias sobre a formação do universo e a origem da vida são desafiadas e reinterpretadas. Os exoplanetas não são apenas novos mundos, mas novas perspectivas sobre nossas próprias origens. A singularidade da Terra começa a se dissipar à medida que percebemos que não estamos sozinhos, mas fazemos parte de um imenso e diversificado cosmos repleto de possíveis semelhantes a nós. Com tudo isso, a pesquisa de exoplanetas avança a passos largos. Telescópios e sondas espaciais estão sendo construídos e desenvolvidos com o único objetivo de encontrar mais sobre esses novos mundos. Cada nova descoberta não é apenas um passo em nosso entendimento do que está por aí, mas também em nossa compreensão de quem somos. O que vem a seguir? Quais segredos ainda restam por serem revelados? Não se esqueça de que ainda temos muito mais para explorar. No próximo segmento, vamos mergulhar em estudos específicos de exoplanetas em potencial, a busca por biosignaturas e o que a detecção de vida alienígena poderia propor ao nosso futuro. Prepare-se, pois a jornada está apenas começando e o que você descobrirá poderá mudar sua percepção sobre o universo e nosso lugar nele. Prepare-se para uma imersão nas pesquisas atuais sobre exoplanetas, onde cientistas ao redor do mundo estão se dedicando a descobrir não apenas novos mundos, mas sinais de vida em lugares que anteriormente apenas poderíamos imaginar. Grande parte dessa dedicação se volta para a busca de biosignaturas, sinais que indicam a presença de vida, seja através de moléculas, gases ou até sinais tecnológicos. Um dos locais mais promissores em nossa busca por vida é o sistema TRAPPIST-1, que mencionamos anteriormente. Com 7 planetas semelhantes à Terra, 3 dos quais estão na zona habitável, TRAPPIST-1 nos oferece a oportunidade de investigar as características atmosféricas e as condições que poderiam sustentar a vida. O que é verdadeiramente intrigante é que, apesar de estar a apenas 40 anos-luz de distância, cada um desses planetas possui uma combinação única de características, cada um levando a novas teorias sobre como a vida poderia proliferar em ambientes diversos. Em 2022, durante uma observação do James Webb, cientistas detectaram sinais de água na atmosfera de um destes mundos. Você consegue imaginar o alvoroço que isso gerou? Sim, a possibilidade da presença de água, um composto que entendemos ser fundamental para a vida como a conhecemos, acendeu a imaginação de muitos. Mas, além da água, outros elementos, como o metano e o dióxido de carbono, estão sendo investigados. Se encontrarmos uma combinação específica desses gases e especialmente em quantidades que não poderiam ser explicadas apenas pela química sem vida, e teríamos as primeiras pistas concretas de vida fora da Terra. E o que dizer dos planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, dentro do nosso próprio sistema solar? Será que eles podem nos ensinar algo sobre o que poderia existir em exoplanetas semelhantes? Os cientistas têm voltado seus olhares para as luas dessas gigantes gasosas, em particular Europa e Encélado. Acredita-se que ambas possuem oceanos subterrâneos, o que as torna candidatas a abrigar vida. E se a vida puder existir sob uma crosta de gelo nessas luas, que implicações isso teria para a busca por vida em outros mundos? As luas em torno de exoplanetas gasosos podem ter ambientes similares, abrindo novas possibilidades.
Ainda que a busca por biosignaturas seja fascinante, a investigação dos sistemas estelares é igualmente importante. Cada novo exoplaneta descoberto não apenas nos ajuda a entender seu próprio sistema, mas também contribui para uma imagem mais ampla de como planetas e estrelas se formam e evoluem. O que encontramos pode desafiar o que sabemos sobre a formação planetária, revelando mundos que não se encaixam nas nossas teorias atuais. O exoplaneta HD 80606b, por exemplo, apresenta um clima radical que pode oscilar a temperaturas extremas em um período de, pasmem, 111 dias. Como ele se formou e o que esse fenômeno nos ensina sobre a dinâmica dos sistemas estelares? À medida que avançamos nas próximas décadas, a tecnologia que utilizamos para investigar exoplanetas também promete evoluir exponencialmente. Telescópios de próxima geração como o Extremely Large Telescope, ELT, e o Roman Space Telescope estão sendo desenvolvidos com a capacidade de capturar detalhes sem precedentes. Imagina poder analisar a composição atmosférica de um exoplaneta em tempo real? Com tamanha precisão, cientistas poderiam determinar se esses mundos possuem condições que favoreçam a vida e se estão expostos a perigos ou inibições, como radiação intensa de suas estrelas. Além da identificação de biosignaturas, a possibilidade de comunicação com outras civilizações é uma área de grande interesse. O SETI, a Search for Extraterrestrial Intelligence, é um exemplo de esforço dedicado a escanear sinais de rádio em busca de transmissões que poderiam indicar a presença de vida inteligente. Isso nos leva a um espaço fascinante de perguntas e especulações: o que aconteceria se encontrássemos uma civilização tecnológica? Como mudaríamos o nosso entendimento da história humana e da ética? Um dos temas centrais que emergem quando pensamos sobre vida inteligente em exoplanetas é o paradoxo de Fermi. Esse enigma questiona por que, se existem tantas potencialidades para a vida no universo, ainda não encontramos nenhuma evidência de civilizações alienígenas. Será que civilizações avançadas são efêmeras, autodestruindo-se antes que possamos detectá-las? Ou talvez a nossa tecnologia não esteja suficientemente avançada para captar os sinais, e a vida seja mais comum do que pensamos. Aqui se abre um rico debate sobre a nossa responsabilidade em explorar e, se necessário, proteger nossos próprios avanços e os possíveis avanços de outras civilizações. Mas, voltando para as pesquisas de exoplanetas, a ciência não é apenas uma jornada de descoberta, é também uma jornada de reflexão. O que significa ser humano em um cosmos tão vasto? O que significa nosso lugar no universo se encontram outros seres, com suas próprias histórias e lutas? O estudo de exoplanetas não é apenas sobre os mundos que encontramos, mas também sobre o que esses mundos nos dizem sobre nós mesmos e sobre a nossa condição. A ideia de viajar para exoplanetas é algo que muitos de nós já sonharam. Embora, atualmente, viagens a tais distâncias pareçam impossíveis, a exploração de mundos que estão à nossa porta nos ajuda a sonhar de maneira mais concreta. A possibilidade de colonização, de criar lares em novos mundos, leva a perguntas éticas profundas, especialmente em relação à nossa responsabilidade como exploradores. Isto nos traz as diretrizes éticas sobre como devemos nos comportar, como devemos abordar esses mundos e, principalmente, se temos o direito de interferir neles. A colonização de outros planetas é um tema polêmico entre pesquisadores, e o consenso que começa a emergir é que devemos ser cuidadosos. Em um universo onde a vida pode ser tão rara, será que estamos prontos para preservá-la? Nosso entendimento da astrobiologia, a área científica que estuda a vida no universo, está se expandindo rapidamente. Os cientistas estão notando padrões em como a vida poderia surgir, não apenas nas condições que conhecemos, mas em ambientes que antes sequer conseguimos imaginar. Desde planetas orbitando estrelas anãs até mundos temperados por ondas de radiação intensa, a nossa noção de habitabilidade está em constante reavaliação. O conceito de zona habitável, que tem guiado nossos esforços, é apenas uma parte da história. Você se sente inspirado pela ideia de que a vida poderia prosperar em ambientes tão extremos? À medida que seguimos avançando nesta jornada, vislumbres de mundos distantes vão continuar a instigar nossa imaginação e questionar nossas crenças fundamentais. As histórias que derivam da busca por exoplanetas não são apenas sobre o que podemos descobrir, mas também sobre como essas descobertas podem moldar o futuro da humanidade. A nossa busca incansável por respostas, por uma conexão cósmica, não é apenas uma questão de exploração, mas uma contínua reflexão sobre nossa própria existência e propósito no universo. Em conclusão, a pesquisa sobre exoplanetas não só está nos empurrando para novas fronteiras de conhecimento científico, mas também reescrevendo nossa narrativa como humanos, exploradores, sonhadores e, mais importante, cuidadores deste imenso e misterioso universo.
À medida que nos deparamos com as vastas possibilidades de vida em exoplanetas e reflexões sobre nós mesmos, nos tornamos mais íntimos da essência do que significa ser humano no cosmos. Portanto, ao olharmos para as estrelas, vamos nos lembrar de que cada ponto luminoso não é apenas uma possibilidade de vida, mas uma nova oportunidade de entender não apenas o universo que nos rodeia, mas também a nós mesmos. Com cada exoplaneta, com cada descoberta, abrimos uma nova porta para o futuro, um futuro onde a Terra é apenas uma das muitas casas no vasto e inspirador lar que é o universo. Prepare-se, nossa jornada está apenas começando.